Para começo de conversa, o resultado já está caminhando para aquilo que quem leu meu blog sabe que eu disse que o Marco Aurélio relator, rejeitar a denúncia por racismo. Já os outros tendem a aceitar. Só que agora está uma grande confusão. E desfazer confusão, ou demonstrar que as coisas são mais complexas do que parece, é a nossa especialidade. A primeira turma do Supremo decide hoje, ou pode decidir hoje, se ninguém pedir vista, se o deputado Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República, se torna réu no tribunal pela segunda vez, desta feita por racismo. Na outra, ele é réu por incitação ao crime de estupro. O caso passou a integrar a bagunça legal brasileira e é preciso desfazer o imbróglio. E eu adoro desfazer imbróglio, especialmente imbróglio na área legal. Sem ser advogado, eu só sou um rábula. Mas graças a Deus, boa parte das pessoas que são da área ou boa parte das pessoas diz que eu sei o que eu falo, né? Que o tio estuda. Não faz como a música do Caetano. Mete, escuta, vê, vai abrindo caminho. Não. Ainda que Bolsonaro se torne réu pela segunda vez, ele estaria impedido, como querem alguns, nesse e em outros casos, de se eleger presidente da República? Porque essa conversa está por aí. Resposta do jurista Reinaldo Azevedo: não. Então os bolsonaristas falam: oba, o tio, pronto, aderiu. Não, calma. Calma. Tá muito confuso. Calma, tá muito confuso. Não, Reinaldo, eu não entendo. Como é que você pode fazer essas coisas? Tem hora que você parece que está defendendo, mas hora você está... É porque a vida é complexa. Porque a vida é complexa. Só em mentalidades de jerico as coisas são assim. Ou isso ou aquilo. Não. Não. Vamos com calma. Mas não é uma resposta tranquila em razão de o Supremo ter ido além das suas sandálias na votação de uma DPF, uma ação de descumprimento do preceito fundamental, e que contou com o apoio dos bolsonaristas. Sim. Olha que coisa. Vocês deram apoio em 2016 a uma tese que, se aplicada hoje, tira o candidato de vocês da disputa. Sabe quem foi contra aquela tese? Eu. E quem tomou porrada dos bolsonaristas? Eu. Não é bonitinho? Hein? Vocês defenderam em 2016 um troço que, se aplicado agora, tira o seu candidato da disputa. Eu, em 2016, disse que vocês estavam errados. De sorte que vocês deveriam hoje evocar o Reinaldo que vocês xingaram em 2016 em defesa do candidato de vocês. Que só não estará inelegível porque o Supremo vai arregar. Eu não gosto de gente arregona. Porque antes de eu dar uma opinião, eu penso nas consequências dela. Reinaldo, tem novidades sobre esse caso. O ministro Luiz Fux acompanhou o ministro Marco Aurélio, os dois rejeitaram o pedido de aceitar a denúncia, e do outro lado, a ministra Rosa Weber e também o ministro Luiz Roberto Barroso votaram para aceitar a denúncia. Então, 2-2. E aí o Alexandre de Moraes pediu vista. Alexandre de Moraes pediu vista, pronto, está suspenso, decidir ou não decidir. Pronto, também estava previsto aqui no meu comentário. Diz que traz o caso na próxima semana para analisar. Isso. Mas independentemente disso, o deputado já é réu. Já é réu. Já é réu. Em outra ação. Já é réu. Vamos lá, vamos pensar primeiro na questão do estupro. Eu já vou chegar à coisa da presidência da República, vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Sim, mas vocês vão gostar que eu vou dizer que o Bolsonaro... Sim, ele pode ser candidato mesmo sendo réu. Ele e outros. Agora, ele cometeu crime de incitação ao estupro. Disso vocês não vão gostar. Então, às vezes gosta, às vezes não gosta. Os humanos são assim, eles pensam, ponderam, né?
Comecemos pela questão do estupro em 2003. 2003. E há um vídeo a respeito. Você encontra lá no meu blog. O Bolsonaro concedeu uma entrevista em defesa da maioridade penal aos 16 anos. E este que vos fala é favorável à maioridade penal aos 16 anos. Aliás, este que vos fala é contra a idade para ações penais. Na Inglaterra não tem. Só que, evidentemente, você aplica as penas de acordo com a idade das pessoas. Aí sim. Agora, dizer assim, existe inimputabilidade até uma determinada idade? Não, eu sou contra. Eu sou contra. Eu só não acho que isso seja plataforma para definir presidente da República. Est modus in rebus. Há uma medida nas coisas. Entendem? A deputada, ele estava dando uma entrevista, portanto, defendendo a maioridade penal. A deputada Maria do Rosário, do PT, estava, digamos, nas imediações. Ela, de fato, o chamou de estuprador. Isso é verdade, em 2003. Ele respondeu que não a estupraria porque ela não merecia. Os dois ameaçaram trocar supapos. O deputado até dá um discreto... Chega para lá físico na deputada. E ali, de sorte que se ela resolve, sei lá, botar a mão nele com mais força, ficou claro que ele metia a mão na cara dela. Aliás, ele prometeu isso, eu meto a mão na sua cara. Cada um dos dois deveria ter representado o outro no Conselho de Ética. Ele, porque ela o chamou de estuprador. Né? Como estupro é crime, se ela o chamou de estuprador, é uma calúnia. Quando menos, como ela não disse estuprou fulana de tal, não foi específica, quando menos uma injúria. E ela deveria ter representado contra ele, porque ele falou que o estupro é uma questão de merecimento. Nenhum dos dois fez nada. Acabou. Ficou lá em 2003. 11 anos depois, e é aqui que os bolsonaristas resolvem fraudar a história, e comigo, se é coisa que não passa, é isso. Né? Deus me deu muita coisa ruim, mas me deu uma coisa boa, memória. Deu o quê de ruim? Ah, gente, eu tô sendo modesto, não acho que deu nada, só tô falando pra falar. Bom, né? Isso também é brincadeira, tem gente que não entende ironia também. Também. E tá no meu livro de frase, né? Ironia com nota de rodapé é alfafa. Né? Você explicar aí. Esse é o maior defeito, eu sou muito perfeccionista. Eu sou, Essa é Qual é o boa. seu maior defeito? Gente, eu sou perfeccionista. Tem gente que fala isso, sabia? Entrevista Qual é o seu de maior emprego. defeito? De emprego, é, Gente, total. eu sou obsessivo pelo acerto. Ai, que defeito horroroso. Gente, que coisa, né? Tem um poema maravilhoso do Fernando Pessoa, Poema em Linha Reta, né? Momento cultural. Que fala justamente disso, né? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes reles, tantas vezes vil, tantas vezes irrespondivelmente parasita. Eu verifico que não tenho paralelo nisso tudo, esta terra. Quer dizer, todo mundo é perfeito, né? Poderão as mulheres os terem traído, mas ridículos nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído. Eu verifico que não tenho par nesta terra. Não é? Então essa coisa assim das pessoas perfeitas. Qual é o seu problema? Ai, sou perfeccionista. Né? Ai, qual é o seu problema? Eu sou obcecado pelo trabalho, eu fico pensando nisso, patrão, o dia inteiro. Sofro tanto. Se alguém me fala isso, eu não contrato. Que está querendo me enganar. Eu quero que as pessoas, quando estão fora do trabalho, fiquem pensando em Chicabon. Vamos voltar? Vamos voltar. Ah, Reinaldo, Aliás, olha... Reinaldo, você me confunde. Eu tô aqui para isso também. Já que você já fez esse aposto gigantesco, eu vou Isso. fazer mais uma. O aposto do aposto. O aposto do aposto. Diga. Chegou ao cúmulo ontem, porque a minha sogra perguntou o que é Chicabon, tá? Foi aquilo que deixou o Coutinho rouco. É. Então segue com o editorial. Tudo bem. 11 anos depois, em 2014, Bolsonaro discursava mais uma vez em favor da maioridade penal aos 16 anos e Maria do Rosário decidiu sair do recinto. O direito dela. Em silêncio, ela não saiu gritando. E olha que no caso dela isso é raro, né? Sair em silêncio de algum lugar.
E foi então que ele afirmou, não saia não, Maria do Rosário, fique aí. Há poucos dias, fazia apenas 11 anos. Há poucos dias, 11 anos. Há poucos dias você me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que eu não estuprava você, porque você não merece. Fique aqui para ouvir. Na sequência, ele deu uma entrevista ao jornal Zero Hora. E ele achou que ele tinha falado pouca coisa, então ele acrescentou. Ela, Maria do Rosário, não merece ser estuprada porque ela é muito ruim. Porque ela é muito feia. Não faz meu gênero. Jamais estupraria. Eu não sou estuprador, mas se fosse, não iria estuprar porque não merece. Ele é réu no Supremo e foi condenado no STJ por danos morais em razão das falas de 2014. E é aqui que eu falei da verdade e da mentira. Porque por aí fala assim, o deputado apenas respondeu a uma acusação. Isso foi em 2003. 2014, não. 2014, não. Aquilo que ele tinha dito para responder a ela em 2003 já era horrível. Porque também tem uma coisa, né? Esse negócio assim, eu tenho direito à resposta. Tem. Agora, não quer dizer que a resposta seja moral. Ou quando alguém lhe faz alguma coisa, você ganha o direito de fazer qualquer outra coisa em resposta. Não, pisou no meu pé, tiro na cara. Né? A pessoa pisou no meu pé. E eu não aguentei, insultado, dei um tiro na cara dela. Hein? Como assim? Pisa no pé dela também. Dá um empurrão. Precisa matar? Existe a chamada reação proporcional, né? Ou não? Faz parte da civilização a reação proporcional. Ele é réu no Supremo e foi condenado, até eu já disse. Nenhum dos dois tribunais aceitou a explicação de que ele apenas respondia uma agressão, porque já se havia passado 11 anos, desde o primeiro entrevero. Ao aceitar a denúncia, o Supremo rejeitou a tese de que o deputado está protegido pelo caput do artigo 53 da Constituição. Diz o artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quando os 4 ministros entenderam, menos o Marco Aurélio, né, relator de agora, o relator de então foi Luiz Fux, que a imunidade parlamentar existe para assuntos que digam respeito à atividade parlamentar. E esse tipo de consideração não diz respeito à atividade parlamentar, segundo o Supremo. Mas a entrevista que ele a concedeu no gabinete, mas foi para o jornal Zero Hora, fora do parlamento. Ele não está falando para dentro do parlamento. Reinaldo, você acha que isso é incitação a estupro? Acho. Acho. Você dizer que não estupra alguém porque a pessoa não merece, você diz que o estupro é matéria de merecimento. Merecer é uma palavra que tem sentido. Eu posso, Coutinho briga comigo, eu digo, você não merece mais a minha amizade. Eu estou dizendo que a minha amizade é uma coisa bacana, tal, e você deixa de merecer a minha amizade. Agora, não te estupro mais porque você não merece. Estou rompido com você. Como assim? E depois ele acrescenta, né, que ela é feia demais, aí ele então transforma o estupro numa questão de juízo de valor de quem estupra. O olhar do estuprador é que vai decidir se merece ou não. É bonita? É, então merece. É feia? É, então não merece. Sim, ele acrescentou, eu não sou estuprador. Bom, só faltava dizer que é. Claro que não é. É por isso que ele não está sendo acusado de estupro, mas de incitamento. Calma, bolsonaristas, não atirem ainda. Não atirem ainda. Segura a mãozinha aí. Nesta terça, depuseram como testemunhas de defesa os deputados, como testemunha de defesa de Bolsonaro, os deputados Pastor Eurico e Onyx Lorenzoni, que aliás é coordenador da campanha dele, e saíram com a tese de que o artigo 53 lhe dá o direito de falar o que bem entender. Só que esse artigo essa interpretação já foi rejeitada na aceitação da denúncia. Se eles levassem isso em conta, né, não teriam nem aceitado a denúncia. Em abril,
o deputado conferiu uma palestra, agora vamos ao caso de racismo. Conferiu uma palestra no Clube Hebraica, no Rio. E ele afirmou, aspas, alguém já viu um japonês pedindo esmola por aí? Eu não, só vejo japonês aqui trabalhando. Cadê o Érico Oyama? E nem trabalhando ele tá. Érico Oyama, não, ele não pede esmola, mas ele é santista. Ele é santista, hoje ele Agora tá eu tô pegando ferrado. Eu tentei vir pra cá, quase que os santistas não deixam. Porque tomaram todo o Pacaembu. Hoje vai ter que ganhar no grito. Entendeu? 40 mil. 40 mil. Tomaram todo o Pacaembu. Não conseguia sair. Alguém já viu um japonês pedindo esmola por aí? Porque é uma raça que tem vergonha na cara. Então, o deputado acha que existem raças com vergonha na cara e raças sem vergonha na cara. Para começo de conversa. Ele não disse qual tem e qual não tem. Até aqui é uma boçalidade, mas... O qual tem, ele disse que é a raça japonesa. Né? Oi? Qual tem, sim. Disse. Não, sim, mas aí você, o racismo positivo, Sim, tudo bem, sim. né? Sim. Não, o japonês é uma raça com vergonha na cara. É porque não conhece o Érico Oyama. Cadê o Érico Oyama? Ele é fora de Ser todos os processado- estereótipos. Processado por bullying. Deve estar no farol. Ser processado por... Deve estar no- tá lá, tá santista. Tem um farol demorado aqui do lado da Aí, Band, ele deve então. estar ali. Não é igual essa raça que está embaixo ou como a minoria está ruminando aqui do lado. Aqui ele já estava se referindo a negros. E aí, sim, falando de uma visita que ele fez a um quilombo, e eu acho engraçado que o Bolsonaro insiste em chamar quilombo de quilombola. Eu visitei um quilombola. Quilombola é o morador do quilombo, não é o lugar. O lugar é quilombo. Ok, pessoal? O lugar é o quilombo. Quando você fala que você visitou um quilombola, não fica bem, né? No interior, a gente visitar alguém, nesse sentido, tem outro sentido, sabe? É verdade. Nordeste também. Visitei a prima hoje. É. Referindo-se a uma visita que fizera a quilombolas, aí sim, você pode visitar. Ele afirmou, o afrodescendente mais leve lá, já aqui existe uma ironia com o uso da palavra afrodescendente, né? O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas, que é uma unidade que se usa para pesar bicho. Gado, por exemplo. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriar eles servem mais. Também a gente não diz que humanos procriam, né? É claro que é um rebaixamento aqui, depois ele ter dito dos japoneses que são uma raça com vergonha na cara. Mais de R$1 bilhão por ano gastos com eles. Foi denunciado pela PGR por racismo. No caso do estupro, o relator Luiz Fux, do racismo é Marco Aurélio. O único voto divergente na aceitação da denúncia por incitação a estupro foi justamente do Marco Aurélio. E eu já tinha previsto no bloco que o Marco Aurélio diria não. O voto do Luiz Fux, porque o Luiz Fux aceitou do estupro, não aceitou esse, aí eu preciso ler o voto do Luiz Fux, porque não deixa de ser curioso, né? Os negros certamente vão cobrar dele. Vamos lá. Então, atenção, a lei do racismo é clara. Quando você generaliza uma acusação de incompetência que rebaixa uma raça, uma etnia, é racismo. A lei do racismo deixa isso muito claro. Tá? Então, não tem perhaps. Artigo 20, foi acrescentada a lei. Tá? Então, é racismo. E no outro caso, é incitação ao estupro. Você acha, Reinaldo Azevedo, que está coberto por aqui pela Constituição? Não, porque eu entendo que, de fato, está se referindo ao exercício da função. Porque, então, eu pego um caso extremo. Um deputado pode ir lá defender a pedofilia? Em nome da... Pode? O homicídio? Se um deputado pode falar tudo, tudo é qualquer coisa. Tudo e nada são categorias absolutas. Né? Então, evidentemente, tem a ver com o que está, qual é a função do cargo. Aliás, os bolsonaristas, uma curiosidade. Eu tenho certeza que o deputado Onyx Lorenzoni, que hoje foi lá falar em benefício do artigo 53, eu tenho certeza que ele é contra o inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que diz que uma pessoa só pode ser presa depois do trânsito em julgado. Aí eles são contra a interpretação literal da Constituição. Porque aí soltaria o Lula, né? Então você não pode ter 2 pesos e 2 medidas.
Ou a Constituição vale ou a Constituição não vale. Ah, mas isso vale então para o seu argumento também. A pessoa esperta logo pensaria isso. Mas então, Reinaldo, isso vale para o seu argumento também. Você faz uma leitura literal no caso do Lula e não faz uma leitura literal nesse caso. Não, é que nesse caso a literalidade claramente na Constituição está se referindo às prerrogativas de um parlamentar. É prerrogativa do parlamentar. Portanto, esta absolutização da expressão na condição de parlamentar. E não para falar qualquer coisa. Senão, insisto, a defesa de qualquer crime poderia ser feita no parlamento. E não pode. Não pode. Um deputado pode ir lá defender terrorismo? Se o artigo 53 é absoluto, pode. Mas ele não é absoluto. Ele é relativo à função do parlamentar. Já o inciso 57 do artigo 5º está se referindo a qualquer brasileiro, não está falando do brasileiro presidente. É qualquer brasileiro. São coisas distintas. Eu sou treinado para esse tipo de debate, não adianta tentar me pegar nessas contradições, não. Agora, atenção. Em 2016, o Supremo resolveu inventar. Por 6-3. Eu escrevi contra e tomei pancada, mas olha, inclusive dos bolsonaristas. Por quê? Porque o artigo 86 da Constituição diz que o presidente, uma vez tornado réu, ele tem de ser afastado do cargo por 180 dias. Seja réu em ação penal, seja réu por crime de responsabilidade. Aí vai a rede e diz, se é assim, um réu não pode assumir nem interinamente a presidência. Aliás, o acórdão foi publicado hoje dessa votação de 2016 pelo Celso de Mello. Parece óbvio, não parece? É, mas não é. Não é óbvio, não. É uma aberração. Por dois motivos. Presta atenção aqui. Você que está estudando direito, presta atenção aqui, que eu vou explicar. Nossa, que arrogante, vai explicar para o aluno de direito. Vou ir até para professor se precisar. O artigo 86 da Constituição, 1, Coutinho, Vólio Bene, Maiara, se refere a presidente da República. 2, se refere a crimes cometidos no exercício do mandato, porque se fosse antes do exercício do mandato, ele não pode ser processado. Os crimes cometidos por Bolsonaro, supostamente cometidos por Bolsonaro, Haddad, porque agora tem ação de probidade contra Haddad também, são crimes cometidos antes do exercício do mandato, posto que presidentes não são. Então é claro que não se aplica a eles. Como não se aplicava ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado? Porque quem assume interinamente a presidência da República não era o Eduardo Cunha que assumia, não era o Renan Calheiros, era o presidente da Câmara, era o presidente do Senado. O presidente da Câmara na Constituição tem as suas funções garantidas. Como é que o Supremo chega lá e apaga uma das atribuições do presidente da Câmara por conta própria? Uma aberração. Uma aberração que eu apontei. Dizendo, olha o Supremo inventando moda. Ai, tá defendendo Eduardo Cunha. Ai, tá defendendo Renan Calheiros. Essa coisa que virou no Brasil, que agora você faz uma... Ah, então você é isso. Se for usar aquela interpretação do Supremo, de fato o Bolsonaro não pode ser candidato à presidência. De fato, o Haddad, se aceitar a denúncia, não pode ser candidato à presidência. Tem uma investigação contra o Alckmin por questão eleitoral, então não pode. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar todo mundo. Vamos declarar que não existe brasileiro capaz, a não ser o Zé da Esquina. Pega o Zé da Esquina ali, que não sabe nada. O senhor tem alguma ficha limpa? Tenho. Então, foi acusado de alguma coisa? Não. Sem contar que acusar as pessoas de coisas é normal na democracia.
Porque é a investigação. Agora, precisa ver se a pessoa vai ser condenada ou não. Né? Então, o resumo da ópera é o seguinte. Na minha opinião, e segundo a letra da lei, foi incitação ao estupro e racismo? Sim. Sim. Se as palavras fazem sentido, sim. O deputado já foi condenado? Não. Se condenado, pode perder mandato, inclusive direitos políticos? Pode. Mas não vai ser julgado antes da eleição. Pode ser candidato sendo réu? Pode. Não se proíbe isso em lugar nenhum. Mas não é só o Bolsonaro, não. Outro qualquer. E só pode porque o Supremo não vai ter coragem de aplicar uma interpretação que ele próprio fez e que foi contestada a tempo por mim. Além de mim, quem mais? Ninguém. Nossa, que arrogante. Não, fato. Vai procurar na internet. Quando eu digo vai procurar na internet, é procurar as páginas, né, que tratam do assunto. Inclusive o que eu escrevi à época. Né? Inclusive sobre a obviedade de que quem substitui o presidente da República não é uma pessoa, mas é a função. Presidente da Câmara, presidente do Senado. Né? Então, os bolsomínios e companhia, não há a menor possibilidade, embora exista essa tentação, de retirar o candidato de vocês da eleição. Não. Não, porque o Supremo vai ser covarde em relação à sua própria decisão errada. Entenderam? Quando os erros vão... Quando um erro vai sendo corrigido contra o erro, então você erra, toma uma decisão, depois fica com medo dela e erra de novo. Hã? Embora os crimes tenham sido cometidos. E se o Bolsonaro foi eleito presidente? Se o Bolsonaro foi eleito presidente, cessa a investigação e só retoma depois que terminar o mandato. Né? Porque essa é a lei. Tá certo? E se ele não for eleito presidente? Aí ele já não mais será deputado, isso vai para a primeira instância. Né? Tomando cuidado que racismo é crime imprescritível, a depender do que faça o Supremo, inafiançável. Né? E aí vai para a primeira instância. E os bolsonaristas adoram juízes de primeira instância. E juízes de primeira instância adoram mandar as pessoas para a cadeia. Alguns, né? Então, cuidado com uma musiquinha do Vandré que diz assim, que o Coutinho vai achar daqui a pouco só para ilustrar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Se um dia me cortarem a cabeça, se um dia eu for enforcado, uma coisa eu posso dizer com honra, não será com a minha concordância. O que eu quero dizer com isso, Valio Bene? Eu jamais defendi um sistema judicial que primeiro enforca e primeiro corta a cabeça para depois saber se o crime realmente aconteceu. Né? Eu sou um defensor do Estado democrático e de direito. Hashtag pronto falei. O É da Coisa, na Band News FM.